E aí, colegas do YouTube? Essa é a escola Shortcut de inglês para engenheiros. Eu sou Pedro Tavares, sou engenheiro civil, professor de inglês e é um grande prazer ter vocês aqui conosco nesse vídeo. Bem, hoje nós vamos falar sobre 5 passos para fazer o seu resumo acadêmico. Vamos aprender aí de uma vez por todas qual é o passo a passo e quais são as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer um resumo que banca nenhuma vai colocar defeito. Então, para começar, já curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal para que esse nosso conteúdo se espalhe e chegue para mais engenheiros aí no Brasil. Então vamos nessa depois da vinheta. Então, pessoal, na verdade, o resumo acadêmico é o cartão de visita do seu trabalho, né? Todo mundo já teve algum impasse ou algum momento que você ficou pensando muito em como você ia organizar o seu resumo. Mas depois de fazer o resumo, ainda tem essa outra etapa que é fazer a tradução dele, né? A maioria das universidades, enquanto você está falando só de TCC, pede para que você tenha um resumo em uma língua estrangeira, mas que, quando você vai aplicar para revistas ou para congressos, é quase que obrigatório você ter o resumo em inglês. Porque, como sabemos, o inglês é a língua da tecnologia e quando a gente fala de engenharia, a gente fala necessariamente sobre tecnologia e inovação. Então, por isso, eu separei aqui 5 passos para você saber exatamente como fazer um resumo de forma que ele nunca seja negado nas bancas, ou de congressos, ou de publicações, ou até mesmo na sua banca de TCC. Vamos nessa então. Beleza, gente. Então, o primeiro ponto, e aqui eu vou conversar com vocês sobre o passo a passo, considerando que você já se reuniu com seu orientador, vocês já identificaram quais são as palavras-chave, vocês já fizeram um resumo e fizeram esse mapeamento de como vocês vão colocar introdução, desenvolvimento e resultados lá no seu resumo. E a partir de agora, a gente vai trabalhar com um resumo pronto. Então, se você ainda não fez o seu resumo, dá uma pausa no nosso vídeo, volta lá no seu trabalho, faz o seu resumo, organiza tudo e aí depois você volta, porque aí sim eu vou te dar o passo a passo de como começar a traduzi-lo. O primeiro passo é a procura das palavras-chave do seu trabalho no Google Acadêmico. E aqui eu estou considerando que você já fez a sua reunião com o seu orientador, você já fez o mapeamento da sua pesquisa e identificou quais são as palavras-chave coerentes para o seu resumo, para o seu trabalho como um todo. Identificadas as suas palavras-chave, você vai ao Google Acadêmico e procura por elas. Assim, você vai conseguir identificar que trabalhos já falaram um pouco sobre o que você está pesquisando e, principalmente, quais foram as keywords utilizadas. Ou seja, você já vai identificar, a partir dessa pesquisa, quais são as keywords, qual é a tradução das suas palavras-chave para keywords que foram aceitas pela academia. Muito provavelmente você não vai ter problemas com elas. Por quê? Porque outros pesquisadores já fizeram esse trabalho, já fizeram esse garimpo e identificaram qual era a terminologia correta para utilizar nas palavras-chave. Feito isso, identificado outros trabalhos que têm a ver e correlação com o seu através das keywords, a gente vai falar agora sobre os termos técnicos. Por quê, Pedro? Eu vou pegar o meu resumo e selecionar todos os termos técnicos, porque nem o Google Tradutor, nem alguma outra plataforma de tradução tem a obrigação de saber sobre a área que nós estamos pesquisando. Então eles vão nos dar traduções generalistas, a gente vai geralmente achar na internet traduções mais generalistas e ao pé da letra das coisas que estamos procurando. Por conta disso, estabelecer esses termos técnicos, sejam eles falando sobre a sua pesquisa ou alguma palavra que possa ter uma segunda interpretação. Então a gente vai separar todas numa lista e deixar grifado no nosso texto. Isso mesmo. Então você pode, caso esteja impresso, você usa um marca-texto, ou então você vai colocando highlights no próprio documento que você tem em andamento. Ok, já temos as nossas keywords, já temos os termos técnicos grifados, vamos agora traduzir na primeira fase de tradução o nosso resumo. Como é que a gente vai fazer isso, Pedro? Então, a grande maioria das pessoas utiliza o Google Translator, que é o tradutor do Google mesmo. E ele é uma ferramenta muito boa, muito prática. Só que temos disponíveis
outras plataformas de tradução que acabam se mostrando mais acuradas, ou seja, fazem uma tradução menos literal e mais conceitual, e é isso que a gente está procurando. Então a gente vai utilizar uma plataforma que eu gosto muito, acho ela muito eficaz, tem uma curadoria das palavras muito boa, que é o DeepL. Está aparecendo aqui na tela para vocês. Então, o DeepL vai fazer essa tradução geral para a gente e vai nos gerar um novo resumo, um resumo traduzido. É o nosso produto final ainda. Porque a partir de agora, depois que você fizer essa primeira tradução, aí sim você vai grifar no seu resumo em inglês, no seu abstract, você vai grifar lá todas as palavras que você já tinha selecionado como termos técnicos. E esse aí é um grande problema, porque na maioria das vezes as pessoas fazem essa tradução geral e não se preocupam em fazer esse tratamento no texto relacionado aos termos técnicos, né? Que é onde os avaliadores vão se preocupar muito mais. Então, selecionados os nossos termos técnicos, a gente vai fazer a verificação para identificar se o DeepL traduziu de forma adequada. E para isso nós vamos utilizar dois sites que são muito bons, que inclusive eu utilizo bastante, principalmente quando algum cliente me pede uma tradução de uma área de pesquisa que eu nunca ouvi falar, que eu nunca pesquisei ainda. Então, esse site serve muito para me ajudar a ter um controle maior sobre a tradução dos termos que eu estou procurando. Beleza, então vamos lá. Os dois sites que nós vamos utilizar para fazer essa validação dos termos técnicos são o Skill e o Glossary. Vamos primeiro dar uma olhada no Skill, vai aparecer aí na tela para você. Para fazer essa pesquisa, eu vou utilizar o termo sustentável. O termo sustentável é um assunto recorrente nas pesquisas da engenharia, porque a sustentabilidade é um dos assuntos que a gente mais fala hoje em dia. Então vamos lá. Para pesquisar, você pode digitar a palavra que você está querendo fazer a verificação. Então, vou digitar aqui sustainable. Ok. Assim que nós fazemos a pesquisa, já aparecem 3 colunas. Primeiro, a coluna dos examples, a coluna do word sketch e a coluna dos similar words. Então, a coluna dos exemplos, a primeira coluna, ela vai ser muito útil para a gente porque vai ver em que contextos essa palavra que a gente está procurando vai ser utilizada. E se esses contextos fazem algum tipo de referência com os contextos que a gente tem no nosso próprio resumo. Ou seja, o próprio site vai fazer uma varredura nas informações online e pegar várias vezes que essa palavra foi citada em diferentes contextos. Então isso vai dar para a gente uma abertura muito maior dessa conceituação e da utilização dessa palavra nas frases. A segunda coluna, que é o Word Sketch, é muito legal porque ela vai ver em que situações a gente pode utilizar essa palavra. Por exemplo, na primeira coluna diz aí, palavras com sustainable. Então, essas palavras com sustainable são todas as combinações que a gente tem com a palavra sustentável. A segunda são os modifiers, os modificadores da palavra sustentável. Ou seja, nessa coluna a gente vai ver quais são os termos que vão modificar o sentido do sustainable. Isso é muito importante também para a gente identificar se a gente está fazendo a colocação das palavras mesmo, a posição que a gente está colocando as palavras no nosso texto vão estar coerentes. E depois temos as palavras que são modificadas pelo sustainable. Então, olha só, uma palavra só, a gente tem 3 categorias de uso diferentes para que a gente não erre nessa parte da semântica. E por último, nós temos as similar words, que essa é uma parte muito boa para que você não fique repetindo as mesmas informações, caso, por exemplo, você não vá fazer só um resumo e vá fazer um resumo expandido, ou um artigo, ou alguma coisa maior. Então ele tem aqui vários termos que a gente pode utilizar e que vão passar a mesma ideia do sustainable, que é a palavra que nós estamos pesquisando. O segundo site que nós vamos utilizar para fazer a validação dos termos técnicos é o Glossary. O Glossary ele funciona de forma similar ao Skill, só que nesse caso ele já coloca todas as informações que a gente precisa em uma só página. Vamos fazer a mesma pesquisa do Sustainable aqui no Glossary. Quando a gente faz essa pesquisa, então ele aparece aí, inclusive com uma chave para você clicar e escutar a pronúncia dessa palavra. Tem também uma pequena descrição do que é aquele termo, como se fosse um dicionário,
E depois tem a utilização contextual. Então nós temos várias formas aqui em que aquela palavra foi usada em alguns textos. Então isso vai fazer com que a gente consiga balizar os contextos de utilização. Inclusive, ele aqui, né, no Glossary, ele tanto mostra em português quanto no inglês. Lá no Scale é tudo em inglês, mas nesse caso aqui no Glossary, caso você ainda tenha um pouco de dificuldade da leitura no inglês, você pode acessar ele porque nós temos uma coluna com as traduções em português e uma coluna com os textos extraídos da internet em inglês. Beleza, gente. Então chegamos ao quinto e último passo da elaboração do nosso resumo. Nesse passo aqui, que também é muito importante, a gente vai fazer a revisão gramatical. Por quê? Porque nesses tradutores, nessas plataformas de tradução mais gerais, pode ocorrer de uma forma ou de outra uma colocação errada de uma preposição, um verbo em um lugar ou em uma conjugação diferente do que deveria. E para isso a gente vai fazer essa correção gramatical. A gente já passou da parte conceitual, já passamos dos termos, já passamos sobre a questão científica do nosso resumo e agora vamos para a parte de gramática, a parte de escrita em si. E para isso a gente vai utilizar um site que se chama Grammarly. Grammarly. Esse site, que vai aparecer aí na tela para você, vai lhe ajudar a fazer essa revisão gramatical. Quando você cola o seu texto, e a minha sugestão é que você não cole o texto completo, você pode separar o seu resumo em 3 partes e fazer essa revisão de forma separada. Você vai colocar o seu texto e vai analisando quais são as sugestões que o próprio Grammarly lhe sugere. E aí você faz um login na plataforma, tem o acesso gratuito, tem uma versão paga também, mas a versão gratuita já atende à nossa necessidade. E aí você vai conseguir identificar quais são os possíveis erros de gramática no seu resumo. E aí, gente, eu vou deixar, inclusive, mais uma dica extra, que é para você não correr o risco de ser barrado na publicação por suspeita de plágio. Para isso, tem uma sugestão muito boa, que inclusive a minha orientadora da graduação me deu essa sugestão, que é o Copy Spider. O Copy Spider é uma plataforma online que você faz o upload do seu trabalho, do seu resumo, e aí lá o Copy Spider mesmo faz uma varredura e identifica quantos % o seu trabalho tem de semelhança com outros trabalhos. Ou seja, você pode identificar se o seu trabalho, se o seu resumo está 40% parecido com o resumo de outro pesquisador, ou se o seu TCC está aí 50%, 60%, 65% parecido com o de outra pesquisa. E aí você não pode deixar isso acontecer, certo? E aí você conversa com o seu orientador, dá uma olhada nas diretrizes da sua universidade para ver quais são as orientações que eles têm em relação a isso. Então é isso, gente, por hoje. Espero que essas dicas ajudem você a melhorar ainda mais os seus trabalhos científicos. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações e compartilha com seus amigos. Se você é formando de engenharia civil, então você tem uma turma inteira aí de amigos que também está fazendo os seus resumos dos seus trabalhos. Então compartilha com eles e dá uma olhada também nas nossas redes sociais. Então você pode ir lá no @Shortcut Engineers, que é a página da nossa escola de inglês para engenheiros. Então espero vocês lá. Então deixa uma mensagem para mim aí, um feedback nos comentários para a gente conversar. Então, até mais!